A poeira levantava-se preguiçosamente na praça de Vila Serena, um bafo quente vindo dos campos de sobreiros que cercavam a pequena localidade alentejana. Amara Oliveira limpou o suor da testa, o lenço colorido que adornava o seu afro volumoso a absorver a umidade. O calor de julho era implacável, quase tanto como os olhares que sentia cravados nas suas costas desde que chegara na manhã anterior. Era uma mulher negra, assumidamente obesa, e numa vila onde todos se conheciam, e as caras novas eram escrutinadas com a minúcia de um relojoeiro. A sua presença era um evento. O seu corpo grande, envolto num vestido de algodão estampado, e a sua pele retinta destacavam-se contra as paredes caiadas das casas e a palidez da maioria dos rostos. Viera com o pretexto de uma reportagem sobre o despovoamento rural, uma desculpa para justificar a sua curiosidade de jornalista freelancer, mas o que a reteve ali fora outra coisa. No dia anterior, sentada à sombra escassa de uma laranjeira na praça principal, enquanto tentava decifrar o ritmo lento da vila, presenciara uma cena que lhe gelara o sangue, apesar do calor. 2 agentes da Guarda Nacional Republicana, figuras imponentes nas suas fardas verdes, abordavam um jovem rapaz cigano. A abordagem evoluíra rapidamente de palavras ríspidas para um empurrão, depois um encontrão mais violento. O rapaz, magro e assustado, mal oferecera resistência. O mais velho dos guardas, um homem alto, de postura rígida e cabelo grisalho impecavelmente penteado, que Amara mais tarde identificaria como o inspetor Carlos Silva, observava com uma frieza calculista. Um dos seus subordinados desferira uma bofetada no rosto do jovem, o som ecoando secamente na praça subitamente silenciosa. Ninguém interveio. As poucas pessoas presentes desviaram o olhar, apressaram o passo, fingiram uma súbita urgência noutro lado qualquer. O incidente fora abafado com a mesma rapidez com que começara. O rapaz levado para o posto da GNR, o inspetor Silva a lançar um olhar varredor pela praça antes de seguir os seus homens. Amara sentira a bile da injustiça subir-lhe à garganta. O seu instinto de jornalista, a sua própria história de vida marcada pelo preconceito, pela cor da sua pele, pelo volume do seu corpo, gritavam-lhe que aquilo não era um incidente isolado. Tentara fazer perguntas. Aos agentes, que a olharam de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado, murmurando algo sobre manutenção da ordem. Ao inspetor Silva, que lhe dirigira um sorriso condescendente, os seus olhos frios a avaliá-la. Minha senhora, dissera ele, a voz suave mas carregada de uma autoridade que não admitia réplica, com todo o respeito, mas não acha que está um pouco fora do seu elemento aqui? Esta nossa pacata vila não tem os... a que talvez esteja habituada na cidade grande. Se calhar um bom prato de ensopado de borrego ajudava a relaxar esses nervos. O subtexto era claro. Ela era uma forasteira, uma intrusa, e os seus comentários sobre o seu peso e a sua origem eram uma forma de a diminuir, de a colocar no seu lugar. Decidir ali mesmo. A reportagem sobre o despovoamento podia esperar. Havia outra história em Vila Serena, uma história mais feia, escondida sob o verniz da tranquilidade alentejana. Os primeiros dias foram um exercício de frustração. As portas fechavam-se à sua passagem, literal e metaforicamente. Os habitantes de Vila Serena, quando não a ignoravam ostensivamente, respondiam às suas perguntas com monossílabos evasivos, os olhos fugindo dos seus. Não vi nada, não sei de nada, é melhor não se meter nisso, menina. O medo era palpável, uma névoa densa que pairava sobre a vila. A família do jovem cigano, que ela descobrira chamar-se Rui, recusava-se a falar. A mãe de Rui olhava com olhos assustados e suplicantes, como se a sua mera presença pudesse trazer mais problemas. O inspetor Silva, por sua vez, parecia omnipresente. Amara via-o a observá-la da esquadra, do café da praça, o seu olhar frio a segui-la. Não havia ameaças diretas, apenas uma pressão subtil, um lembrete constante da sua autoridade. Começaram a circular rumores pela vila, que ela era uma agitadora de Lisboa que vinha causar problemas, que era daquelas jornalistas que só procuram sensacionalismo. A sua aparência era, mais uma vez, o foco. Uma mulher daquele tamanho, e ainda por cima preta a meter o nariz onde não é chamada, ouviu uma beata cochichar à porta da igreja. A solidão começava a pesar, a sensação de ser uma ilha de indignação num mar de complacência e medo. Numa tarde particularmente sufocante, enquanto revia as suas escassas anotações na pequena e abafada pensão de Dona Lourdes, uma senhora idosa de poucas palavras e olhar perscrutador, que a tratava com uma formalidade distante, Amara quase cedeu ao desânimo.
Talvez Silva tivesse razão. Talvez ela estivesse fora do seu elemento. Talvez a injustiça fosse um monstro demasiado grande para ela combater sozinha, com a sua máquina fotográfica e o seu bloco de notas como únicas armas. Lembrou-se de um incidente do seu passado, uma investigação sobre corrupção numa autarquia nos arredores de Lisboa, onde fora desacreditada, as suas perguntas sobre contratos duvidosos respondidas com insinuações sobre a sua agenda e comentários sobre a sua aparência. A lembrança era amarga, mas também reacendeu uma velha teimosia. Não desistira então. Não desistiria agora. Foi Tiago Mendes quem lhe trouxe um primeiro vislumbre de esperança. Era um rapaz de 20 e poucos anos, magro, de óculos e ar idealista, que escrevia para o pequeno jornal local, A Voz de Serena. Aproximou-se dela no café da praça, com uma mistura de curiosidade e receio. Ouvi dizer que anda a fazer perguntas sobre o inspetor Silva, disse ele em voz baixa, olhando em redor. Amara, inicialmente desconfiada, acabou por sentir uma ponta de simpatia pelo nervosismo genuíno do rapaz. Tiago, com o tempo, começou a partilhar informações. Falou da reputação de Silva, dos segredos mal guardados da vila, o seu pulso de ferro, as suas ligações a Aníbal Rocha, um empresário local com fama de poucos escrúpulos, envolvido em negócios de cortiça e, dizia-se, em especulação imobiliária que roçava a ilegalidade. Casos anteriores de abuso de autoridade tinham sido abafados, testemunhas que subitamente perdiam a memória. Tiago queria fazer a diferença, mas admitia o seu medo. Vila Serena era pequena, e o poder de Silva e de Rocha, por extensão, era grande. A ajuda de Tiago, embora hesitante, deu um novo fôlego a Amara. Ele conhecia a vila, as pessoas, os boatos. Através dele, Amara começou a aceder a arquivos antigos do jornal, pequenas notícias esquecidas que, juntas, começavam a pintar um quadro preocupante. Um incêndio suspeito numa propriedade que Rocha queria comprar, um protesto de ambientalistas locais rapidamente dispersado com força excessiva pela GNR, um antigo funcionário da Câmara Municipal despedido após questionar licenças de construção aprovadas à pressa. Dona Lourdes, a proprietária da pensão, também protagonizou uma mudança subtil. Um dia, após Amara ser verbalmente atacada por um grupo de homens à porta de um café, comentários soezes sobre o seu corpo, insultos racistas, Dona Lourdes, que presenciara a cena da janela da pensão, ofereceu-lhe um copo de água e, com a sua habitual secura, disse: "Essa gente não vale o chão que pisa. Mas tenha cuidado, menina. O inspetor não gosta de quem remexe no lixo dele." E, como quem não quer a coisa, mencionou um velho armazém abandonado perto do rio, onde, por vezes, via o carro de Aníbal Rocha e o do inspetor Silva estacionados a deshoras. A informação de Dona Lourdes revelou-se crucial. Amara, usando as suas economias para alugar uma pequena motorizada, começou a vigiar o armazém. As noites eram longas e solitárias, o único som o das cigarras e o do seu próprio coração a bater com uma mistura de medo e excitação. A sua perseverança foi recompensada. Numa noite particularmente escura, conseguiu fotografar à distância um encontro entre Silva, Rocha e dois homens desconhecidos. Mais tarde, arriscando mais, conseguiu esconder um pequeno gravador perto de uma janela entreaberta do armazém. A gravação que recuperou na manhã seguinte era ouro. A qualidade não era perfeita, mas as vozes de Silva e Rocha eram inconfundíveis. Discutiam um esquema de subornos para legalizar terrenos em zona protegida para um empreendimento turístico de Rocha. Silva gabava-se de como tinha resolvido a questão com uns ativistas chatos e de como iria dar uma lição a uns ciganos atrevidos que tinham montado acampamento perto das terras de Rocha. Havia também referências a pagamentos, a favores, a uma rede de influência que se estendia para além de Vila Serena. O perigo, no entanto, também aumentava. Certa manhã, encontrou o pneu da sua motorizada furado. Começou a receber chamadas anónimas, silêncios ameaçadores do outro lado da linha. Tiago, cada vez mais nervoso, contou-lhe que Silva lhe fizera perguntas sobre ela, sobre o que ela andava a investigar. "Ele sabe, Amara. Ele sabe que estamos perto", disse ele, a voz a tremer. Amara sabia que tinha de agir rapidamente. As provas eram fortes, mas Silva era perigoso e tinha poder. Ela e Tiago elaboraram um plano. Digitalizar todas as provas, preparar um dossiê completo e enviá-lo simultaneamente para um contacto que Amara tinha num jornal nacional de investigação e para uma plataforma online de denúncias anónimas. Ela e Tiago elaboraram um plano.
digitalizar todas as provas, preparar um dossiê completo e enviá-lo simultaneamente para um contacto que Amara tinha num jornal nacional de investigação e para uma plataforma. Como medida de segurança, Amara enviou também uma cópia das provas mais incriminadoras, juntamente com um relato detalhado da situação e dos seus receios, para um e-mail da Polícia Judiciária, programado para ser enviado automaticamente caso ela não introduzisse um código de segurança diário. Na noite escolhida para carregar os ficheiros, uma violenta tempestade de verão abateu-se sobre o Alentejo. Relâmpagos rasgavam o céu escuro e a chuva caía torrencialmente, fustigando as janelas do pequeno e antiquado escritório do Avós de Serena, onde Amara e Tiago trabalhavam febrilmente. A eletricidade na vila falhava intermitentemente, mergulhando-os numa escuridão nervosa, apenas quebrada pela luz dos seus portáteis e telemóveis. Quase lá, murmurou Tiago, os dedos a voar sobre o teclado. Amara sentia o coração a martelar-lhe no peito, uma mistura de exaustão, medo e uma ponta de triunfo antecipado. Estavam prestes a expor tudo. Foi então que ouviram o som de um carro a parar em frente ao jornal, o motor a desligar-se abruptamente. Seguiram-se passos pesados na calçada molhada. Tiago empalideceu. Amara sentiu um arrepio gelado percorrer-lhe a espinha. A porta do escritório abriu-se de rompante e a figura alta e imponente do inspetor Carlos Silva recortou-se contra a escuridão do exterior, o seu rosto iluminado pelos relâmpagos intermitentes. Os seus olhos frios fixaram-se em Amara. «Boa noite, minha senhora», disse ele, a voz perigosamente calma, contrastando com a fúria da tempestade lá fora. «Parece que temos assuntos pendentes». O inspetor Silva entrou no pequeno escritório, o cheiro a chuva e a perigo a acompanhá-lo. Atrás dele, dois dos seus agentes mais leais, os mesmos que Amara vira na praça. O ambiente, já tenso, tornou-se sufocante. Tiago parecia ter encolhido na sua cadeira, os olhos arregalados fixos em Silva. Amara, apesar do medo que lhe apertava o estômago, forçou-se a encontrar o olhar do inspetor. «Inspetor», disse ela, a voz mais firme do que se sentia. «A que devemos a honra desta visita tardia? E com esta tempestade?» Silva soltou um pequeno riso, desprovido de qualquer humor. «Digamos que vim certificar-me de que certos mal-entendidos não se propagam. Soube que tem andado muito ocupada, Sr. Oliveira, a remexer onde não deve». Ele passeou o olhar pelo escritório, detendo-se nos computadores ligados. Jornalismo de investigação, não é? Uma profissão nobre, desde que se investiguem as coisas certas. «E o que seriam as coisas certas, inspetor?» retorquiu Amara, sentindo a adrenalina começar a substituir o medo. O sorriso de Silva desapareceu. «Certamente não os assuntos internos de Vila Serena, nem os meus. Uma mulher gorda e preta como você», cuspiu ele as palavras, o verniz de falsa cordialidade a estilhaçar-se, revelando o nojo e o ódio que sentia. «Acha mesmo que tem o direito de vir para a minha terra e julgar-me? Acha que me pode destruir?» Ele deu um passo em direção a ela, a sua presença a encher a pequena sala. Os seus agentes moveram-se subtilmente, bloqueando a saída. «Eu não julgo, inspetor. Eu exponho factos», respondeu Amara, mantendo a voz firme, apesar de sentir as pernas a tremer. Sabia que estava numa situação perigosa. As provas estavam ali, nos computadores, quase prontas a serem enviadas, se ele as destruísse. «Factos?» Silva riu-se de novo, um som desagradável. «Os factos são o que eu digo que são nesta vila, e você, sua intrusa, não vai mudar isso». Ele avançou mais, o rosto próximo do dela. Amara sentiu o cheiro do seu hálito, a raiva a irradiar dele. «Vou dar-lhe uma última oportunidade. Entregue-me tudo o que tem. Os seus cadernos, as suas gravações, tudo. E desapareça de Vila Serena, esqueça o que viu, o que ouviu, e talvez, apenas talvez, eu a deixe ir em paz». Amara olhou para Tiago, que estava paralisado pelo medo. Sabia que não podia contar com ele para uma confrontação física. Estava por sua conta, e não ia ceder. «As suas ameaças não me metem medo, inspetor». A fúria brilhou nos olhos de Silva. «Não? Então, talvez isto meta». Ele fez um sinal a um dos agentes, que avançou e agarrou o braço de Tiago com força, arrancando-lhe um gemido de dor. «O seu amiguinho aqui parece mais sensível». Foi nesse momento, com a chuva a bater impiedosamente nas janelas e os relâmpagos a iluminar a cena sinistra, que ouviram outro som lá fora. Sirenes. Distantes a princípio, mas a aproximarem-se rapidamente. Silva olhou para a porta, surpreendido e pela primeira vez com uma sombra de incerteza no rosto. «Que raio!» Amara permitiu-se um pequeno sorriso interior. O seu plano de contingência. O e-mail para a polícia judiciária.
tinha funcionado. As sirenes pararam em frente ao jornal. Ouviram-se portas de carros a bater, ordens gritadas. Momentos depois, a porta do escritório abriu-se novamente, e desta vez foram agentes da polícia judiciária, fardados e armados, que entraram. Eram 4, e a sua presença mudou instantaneamente a dinâmica da sala. Inspetor Carlos Silva perguntou o que parecia ser o líder da equipa da PJ, um homem de meia-idade, com um ar sério e profissional. Está detido para interrogatório sob suspeita de corrupção, abuso de poder e obstrução à justiça. A arrogância de Silva desmoronou-se. Tentou protestar, balbuciar algo sobre um mal-entendido, mas os agentes da PJ foram eficientes e impessoais. Um deles lia-lhe os direitos, enquanto o outro lhe colocava as algemas. Os 2 agentes da GNR que o acompanhavam foram igualmente detidos. Amara e Tiago observaram em silêncio enquanto o homem que aterrorizara Vila Serena durante anos era levado à sua figura antes imponente, agora curvada e diminuída. A tempestade lá fora começava a amainar. Nos dias que se seguiram, Vila Serena esteve em alvoroço. A história de Amara, publicada no Jornal Nacional e replicada por vários outros meios, causou um escândalo. A investigação da Polícia Judiciária aprofundou-se, revelando uma teia de corrupção que envolvia não só o inspetor Silva e Aníbal Rocha, que também foi detido, mas também outros elementos da autarquia e empresários locais. Depoimentos começaram a surgir, pessoas que antes tinham medo de falar agora encontravam coragem para denunciar anos de intimidação e injustiça. Amara permaneceu em Vila Serena mais alguns dias, a pedido da PJ, para prestar declarações detalhadas. Sentia-se exausta, mas também com uma sensação de dever cumprido. Tiago, galvanizado pelos acontecimentos, tornara-se uma pequena celebridade local, o seu jornal a ganhar uma nova vida com as reportagens sobre o caso. Dona Lourdes, na sua maneira reservada, preparou-lhe um jantar especial na noite antes de ela partir, um raro gesto de apreço. Fez bem, menina. Alguém tinha de o fazer, disse ela, e Amara sentiu que talvez a sua presença tivesse realmente mudado alguma coisa naquela pequena vila. Quando finalmente deixou Vila Serena, o sol de verão brilhava de novo, mas o ar parecia mais leve, menos opressivo. No comboio de regresso a Lisboa, Amara olhava pela janela para a paisagem alentejana que se afastava. Sentia-se cansada, mas não derrotada. Semanas mais tarde, já de volta à sua rotina na cidade, recebeu um e-mail de um editor de um grande canal de televisão. Elogiavam a sua coragem, a sua investigação em Vila Serena fora um sucesso. Mencionavam futuras colaborações. Talvez até um programa de investigação apresentado por ela. Amara sentiu uma ponta de orgulho. Mas ao continuar a ler o e-mail, o sorriso desvaneceu-se. Numa linguagem cuidadosamente diplomática, o editor sugeria que, para uma carreira televisiva, seria vantajoso considerar uma imagem mais convencional. Talvez trabalhar com um estilista, talvez focar em ângulos que realçassem os seus pontos fortes. E, claro, seria prudente abordar temas menos polarizadores no início, para conquistar a audiência. Amara fechou o portátil com um suspiro longo e cansado. A ironia não lhe escapava. Tinha derrubado um homem corrupto, exposto um sistema podre, mas o preconceito, esse monstro insidioso, encontrava sempre novas formas de se manifestar. A luta pela sua aparência, pelo seu corpo, pela sua cor, essa parecia não ter fim. Olhou para o seu reflexo no ecrã escuro do portátil. Viu o seu rosto redondo, os olhos castanhos que tinham testemunhado tanta coisa, o seu afro desafiador. Por um momento, sentiu o peso do mundo. Mas depois lembrou-se do medo nos olhos do jovem Rui, da coragem hesitante de Tiago, do respeito silencioso no aceno de Dona Lourdes. Lembrou-se da voz de Silva, carregada de ódio, e da sua própria voz, recusando-se a ser silenciada. Um brilho teimoso reacendeu-se no seu olhar. Podiam tentar moldá-la, diminuí-la, encaixá-la nas suas caixas convencionais. Mas Amara Oliveira não se deixaria vergar. A sua imagem era a sua verdade. E a sua voz, essa continuaria a ecoar, a contar as histórias que precisavam de ser contadas. A luta, de facto, continuava, e ela estava pronta.